coletar e resumir. São 3 fases o processo estatístico. 3 fases. Aqui, quer ver mais uma coisa? Eu coloquei essas 3 fases aqui. Se eu for colocar elas em ordem, porque eu acho que aqui elas não estão em ordem, qual delas teria que vir primeiro? Coletar. Primeiro, coleta. Primeiro eu vou coletar, gente. Não tem como eu organizar alguma coisa se eu não coletar primeiro, né? Você vai fazer levantamentos de fornecedores. Então, por exemplo, por que vocês, semestre passado, né, quando estavam trabalhando algumas matérias aí, foram fazer levantamento de consumidores levantamento de preço, inclusive, algumas tomadas de decisões, vocês precisaram usar média ponderada. Né? O que era isso de média ponderada que vocês fizeram lá no semestre passado? Porque vocês precisam exatamente atribuir, né, qual dessas situações para você escolher o fornecedor vai ter um peso maior, vai ter um grau de importância maior. Então isso é no caso, ferramenta estatística, né? Para isso que vocês vão precisar. Então vejam como é importante às vezes fazer um cálculo simples de média, né? Poxa, por que existe a média ponderada? Para isso, para você poder nivelar as coisas e atribuir para cada uma delas um grau de importância, um grau de relevância para o seu processo, né? Então, em primeiro lugar, eu vou coletar, organizar e depois resumir. O que é o resumo? É praticamente a apresentação desses dados. É quando eu chego, olha, vamos ter que tomar essa decisão, porque de acordo com aquilo que foi pesquisado, a que melhor vai se encaixar é a opção 1, a opção 2, a opção 3, enfim, né? Então, tudo isso tem que ir de acordo com as suas necessidades, certo? Bom, alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma colocação? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Por favor, gente. Né? Então, quer dizer que, poxa, professor, até para escolher alguma coisa tem que usar estatística? Né? Isso aqui é só um pequeno texto, vocês não precisam escrevê-lo, tá, pessoal? Não precisa copiar, que é só uma definição por extenso, para vocês verem que isso aqui foi retirado de livros, realmente, né? Isso aqui é uma dica minha aqui, para dizer também uma coisa para vocês. Dentro de uma apresentação estatística, nunca façam isso. Textos longos tornam o processo cansativo, né? Mas é só para vocês verem que tudo que eu falei, por extenso, seria isso aqui, ó. Primeira etapa, coletar dados, que nem eu falei para vocês, por que lá estava fora de ordem, né? Para que a gente veja realmente o grau de importância de cada etapa. Primeiro vou coletar dados de uma amostra escolhida dentro de uma população. Poxa, professor, amostra, população. Amostra não é aquele pacotinho que vem nas revistas lá, amostra grátis, né? População não é o povo de Itajaí, Navegantes, Pissarra, Penha. Amostra, né? As pesquisas estatísticas vão estar sempre voltadas a um determinado público ou com elas que eu vou determinar o meu público? Exato, boa pergunta. Gostei da sua pergunta, dona Ana. Então é o seguinte, sua pergunta é muito interessante. Como eu vou fazer? Vamos lá. Pergunta é, se a sua pesquisa vai estar direcionada para um público? Ou se é fazendo a pesquisa que eu vou direcionar o público. Certo. Seu grupo de trabalho no projeto é sobre o quê? Qual produto vocês vão criar? O grupo vai trabalhar com clipes, né? Clipes? Certo. Você sabe me dizer o tipo de pessoas que usam clipes? Pessoas que estudam e que trabalham no escritório. Então, quer dizer que antes de você fazer uma pesquisa sobre o seu produto, o que você já sabe? Então, quer dizer que você, antes de fazer a pesquisa, já vai ter uma noção de quem vai utilizar. Agora, por exemplo, depois vai caber dentro da pesquisa de mercado fazer um refinamento para saber como atingir determinado público. Por exemplo, quero atingir o público de estudantes. Como é que eu vou fazer para atingir os estudantes, geralmente, né? Eu vou observar o comportamento deles para que depois eu possa inserir algumas perguntas nisso. Por exemplo, o pessoal que é estudante, geralmente, né, gosta de caprichar alguns um pouquinho mais do seu material, então gostam de usar clipes, por exemplo, coloridos. Né? Então, quer dizer que para esse público eu vou fabricar clipes coloridos, né? Ver se posso criar algum diferencial, enfim. Ou ver algum tipo de material que seja reciclável.
Por que não? Preocupação com o meio ambiente, né? Agora, o pessoal que trabalha em escritório, vai dar tanta importância para a cor, mas é a praticidade. Então quer dizer o quê? Eu vou ter uma noção dos meus públicos-alvos, mas para cada um deles, muitas vezes, eu vou ter que, claro, direcionar a minha pesquisa. Mas veja aqui, a sua resposta então seria o quê? Né? Antes de você fazer a pesquisa, você já tem uma noção de quem é o seu público-alvo, para depois direcionar a sua pesquisa. Por exemplo, antes de eu fazer a pesquisa sobre o blog, eu já tinha uma noção de quem era o meu público-alvo. Onde é que eu queria aplicar? No curso técnico em logística. Então, meu público-alvo tem que ser pessoas que estão na faixa de ensino médio para cima, certo? Foi o que eu pensei na hora, exatamente, né? Depois que eu coletei esses dados, é que vem a parte de descrição, onde eu vou organizar esses dados. Posso realizar alguns cálculos de percentuais, alguns cálculos de média, desvio padrão, né? Apresentar em tabelas e gráficos. E a terceira etapa é realmente escolher um modelo que melhor se adapte à situação, né? Então, para tudo isso, acaba entrando, né, as 3 fases do processo estatístico, certo? Então, basicamente, eu resumi isso, pessoal, para vocês aqui, ó, né? Estatística descritiva, ela faz basicamente o quê? Ela organiza e resume. Estatística descritiva. Ela vai organizar e vai resumir através de medidas, histogramas e boxplot, tá? Deixa eu só colocar para vocês. O que é histograma, professor? Boxplot são gráficos, tá? Existem vários tipos de gráficos. Então, coloquei 2 aqui de exemplos, histogramas e boxplot, né? O boxplot ele começou a ser utilizado agora, de um tempo para cá, de alguns, vamos supor assim, 10 anos para cá, né? Ele virou uma tendência aí. Ano passado, eu trabalhava numa instituição onde a avaliação dos funcionários ela veio através de boxplot. E aí o encarregado lá me chamou, olha, Dagoberto, como é que faz essa interpretação aqui desses gráficos, né? O boxplot ele é bem interessante, depois eu vou mostrar também para vocês um pouquinho dele, assim, para a gente conhecer essa ferramenta, né? Então a estatística descritiva, ela descreve, pessoal, de que maneira? Através da coleta e organização, né? O que eu fiz até agora com vocês, ó, nessa pesquisa, foi mostrar a parte descritiva. Quando eu mostrei ali para vocês um site que eu usei e mostrei os gráficos, se tratou da descrição, estatística descritiva. Organizei e resumi. A implantação desse blog ou não, é isso aqui, né? Estatística inferencial. Estatística inferencial são as técnicas que eu uso para ter as conclusões, certo? Então, isso é a minha estatística inferencial. E sempre, né, dona Ana, eu vou saber quem é a minha população, sempre. Por exemplo, né, a gente quando falar em população e amostra, a gente sempre vai ter uma ideia bem definida, certo? Líder da sala, senhora, imaginei que era. Mas depois tem como passar uma folhinha com a lista de presença, que ainda não estamos nos diários. Estamos fora dos diários ainda. Por favor. Isso. Esses testes de hipótese aqui, ó, só dentro da estatística inferencial, são técnicas para obtenção de conclusões. Gente, minha opinião, né, isso aqui é uma coisa muito legal. Esse teste de hipóteses, ele pode ser usado dentro de processos de produção em testes de controle de qualidade de produtos, né? Por exemplo, pegar um exemplo fácil onde se usa testes de hipótese. Você, por exemplo, trabalha numa fábrica de sacolas plásticas e fornece essas sacolas plásticas para supermercados. Quem já não passou por uma dessa situação, né, pessoal? Às vezes você coloca lá 2 garrafas de refrigerante 2 litros dentro da sacola e ela rasga. E ela vai rasgar. E às vezes, no mesmo supermercado,
você coloca as duas ali e ela não rasga e você vai até em casa. Umas rasgam, outras não rasgam. Interessante. Ou, né, não sei se alguém já teve aqui a dúvida de querer, por exemplo, observar dentro de uma garrafa Coca-Cola 2 litros, né, vê se tem 2 litros ali. Será que sempre tem 2 litros? De garrafa para garrafa? Nem sempre. Né? Então, isso são testes de controle de qualidade, que a gente pode usar os testes de hipótese para saber exatamente quantos %, né, dos produtos fabricados estão acima ou abaixo daquela média e qual a chance do meu produto de apresentar um defeito. Então, para isso que a gente usa um teste de hipótese. Né? Então, a gente fala muito nessa questão e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês isso. Né? Dentro da área de produção, a gente também pode trabalhar com testes de hipótese. Regressão e correlação são fórmulas matemáticas que nós usamos para ajustar a relação entre duas coisas. Por exemplo, esse negócio de regressão e correlação, professor, o que é isso? É simples. Supor que o professor Dagoberto faça uma pesquisa aqui de vocês de peso e altura. Tá? Peso e altura. Aí coletei dados de toda a turma e quero colocar isso num gráfico. O que eu vou querer demonstrar na verdade? A princípio, eu vou querer demonstrar qual é a relação que existe entre o peso e a altura de vocês. E através dali eu posso chegar a algumas relações chamadas de correlação. Por exemplo, uma correlação possível é que quanto maior a altura, maior o peso de cada pessoa. Isso é uma correlação. Né? Ou ao contrário, quanto maior o peso, menor a altura. Que conclusão que eu chego? Que eu estou numa turma de gordinhos, de obesos. Né? Não tem nada a ver, professor, porque às vezes a pessoa vai ser magro. Exato, mas eu digo isso dentro de um grupo de indivíduos, por exemplo, não no geral. Perfeito, boa observação. É porque tem osso que é mais pesado do que o... Sim. Eu posso ser gordinho, mas o osso pode ser leve, ela pode ser magrinha e os ossos dela. Sim, que nem, por exemplo, pessoas com 2 metros de altura, 1,90 m, elas pesam geralmente mais 100 quilos. Porque é a relação que existe entre altura e peso. Muito mais, às vezes, uma pessoa que é pequenininha, né? E pesa bem menos, mas é forte. Né? Então, também. Existe entre altura e peso é uma regressão. Não, correlação, por exemplo, é como elas se comportam uma em relação à outra. Né? E regressão, no caso, é a fórmula matemática. Regressão é a fórmula matemática e correlação é o comportamento de uma com a outra. Né? Então, correlação é como eu só estou vendo o comportamento. Conforme, por exemplo, conforme aumenta... Quer ver um caso básico? Idade e altura. Quando você fica mais velho, será que você fica mais alto sempre? Não, você não. Então elas vão chegar num tempo que elas vão ter uma relação. Até uma certa fase da sua vida, vamos supor, até os 20 anos, né? Tem uma correlação do quê? Aumenta a idade, aumenta a altura. Algumas até 20 anos, por ali. Depois dali, vai acontecer o contrário. Então quer dizer que eu posso criar uma fórmula matemática para explicar isso até os 20, e depois uma fórmula matemática dos 20 em diante. Que, por exemplo, a correlação é o que acontece e a fórmula matemática é a regressão. Tá? Exatamente. Bom, alguém tem alguma dúvida? Sim, meu querido? O que houve? Você está preocupado e está com dúvida? Então já, o colega ali já solucionou? Bom, o que seria da vida dele sem você, né, rapaz? Por isso que vocês se completam, rapaz. Eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Vocês fiquem tranquilos. Né? Oh, com certeza, pensam melhor do que um. Isso aí. Pessoal, isso aqui são algumas situações. Esse material também, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar dentro do blog, claro, junto com o vídeo, né, dessa nossa teleaula. Para quem acorda cedo, olha o telecurso 5h30 da manhã. Eu olho. Olha só, para terminar aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre população e amostra. Não se preocupe, né?
Por exemplo, quando eu vou coletar dados, aí vem aquela dúvida, o que é uma população, o que é uma amostra, né, professor? Quando eu vou coletar dados sobre as características de elementos, que elementos podem ser esses? Podem ser os brinquedos que eu estou produzindo numa indústria, né? Vocês já fizeram algum probleminha disso, já, de produção de brinquedos, escolha de fornecedores? Não chegaram a fazer. Eles ainda não. Ainda não? Era agora. Era para fazer agora, né? Então, pessoal, quando a gente vai coletar esses dados, por exemplo, de brinquedos produzidos, os carros que passam por um determinado lugar, né, pode ser um semáforo, que é um ponto ali, ou por um pedágio, enfim, ou sobre as preferências dos candidatos para uma eleição, né, eu nem sempre vou conseguir pesquisar todo mundo. Vamos pegar o exemplo, pesquisa eleitoral para prefeito ou para presidente, ano que vem vai ter uma agora, né? Será que as pessoas, por exemplo, para botar os dados da pesquisa, elas conseguem entrevistar todo mundo? Não, né? Primeiro, para elas entrevistarem as pessoas, nem todos os brasileiros vão ser entrevistados. Primeiro tem que ver, quem é que vai ser o meu alvo da pesquisa? O meu alvo da pesquisa para uma eleição são só os brasileiros que têm título de eleitor. Então, são esses, né? Só vou poder consultar eles. Então, eles, nesse caso, vão ser chamados de população. Eles são a minha população. Mas, só que dessa população, eu não vou poder escolher todos. Eu vou ter que escolher apenas alguns. Então, por exemplo, 120 milhões de eleitores, eu só vou poder escolher para uma pesquisa 2.000. Vamos supor, porque não tem tempo hábil para você pesquisar todo mundo. Então, apenas esses 2.000 que vão ser entrevistados, eles vão ser a minha chamada amostra, certo? Então, a diferença de população e amostra é isso. A população são todos os seres que fazem parte do meu estudo. Amostras são apenas aqueles que eu consigo coletar. No caso aqui da turma de vocês, eu quero fazer uma pesquisa de opinião. Se eu não tiver tempo de pesquisar todo mundo, né, eu vou escolher, por exemplo, 10 pessoas aqui. Mas só que assim, aí é importante, não pode ser qualquer uma das 10 pessoas aqui, né? A professora Dagoberto escolheu qualquer uma dessas 10 pessoas. Não. Para escolher essas 10 pessoas, tem que ser pessoas que tenham, vamos supor assim, a cara da turma, né? Não tem aquela que é a cara da riqueza lá na televisão? Então aqui nós temos que ter as pessoas que são a cara da logística matutina, né? Então, nós temos que ter as pessoas que se encaixem no perfil da turma. Por exemplo, qual é o perfil dessa turma aqui? Pelo que eu levantei. O perfil dessa turma é ter menos de 22 anos, sexo feminino e estudante. Esse é o perfil da turma de vocês. Então quer dizer que se eu fosse coletar hoje uma pesquisa aqui, as pessoas para fazer parte da minha pesquisa, não quer dizer que eu não vá pegar pessoas que tenham mais de 22. Não é isso, viu? Não sinta-se excluída. Você pode participar também. Mas quer dizer que a maioria vai ter que ter menos de 22 anos, certo? Vai ter que ser estudante regular, né, do ensino médio, e do sexo feminino. Ou seja, quer dizer que por causa disso eu vou escolher só meninas. Não, só moças. Eu vou escolher rapazes também, certo?